imprimir. Tá. Beleza. Resolveu? Já. Tudo? Tudo. Vamos gabaritar agora, essas 26? Ah, Vamos embora, gabaritar. Cláudio, imprimiu também, Cláudio? Imprimi. Tá aqui, eu tô aqui com Respondeu ela. tudo? Não, tudo não. E Natália, Graziella e Natália, e Cícera Natália, fizeram tudo aí também? Ah, poxa, nada? Mas é doido. E aí, Marjorie? Tá dormindo não, né? não. É todo. Imprimiu, deu tudo certo aí. Oxe, vamos embora? Vamos embora? Embora senão fica tarde, né? Quem for chegando aqui, a gente vai acrescentando aqui. Certo? Então, meu povo, mais uma vez aí, boa noite a todo mundo, tá? Quero pedir desculpa por ontem e por hoje também aqui na correria aqui. A Jéssica sabe que eu tava arretado hoje lá. Peguei um cacete na brisa da bexiga de manhã, entendeu? De manhã, a brisa lá. Os caras ficaram de vir, de verificar, não veio porra de nada. Amanhã eu vou lá de novo, outro cacete. E a gente depende disso, é foda. A minha internet que é 300 mega, pô, só tava dando 20 e pouco, 40 e pouco, não passava de 50. Aí é fogo, aí me lascou todinho. Fiquei na expectativa que vinha alguém aqui, eu olhei o roteador, eu acho que o roteador tá com problema, entendeu? Eu tentei fazer uns testes com ele ali, ele não passou não, acho que ele tá feioso. Mas enfim, mas tá no contrato, tem que esperar esses povo vir trazer, tá? Então, ó, a gente hoje aqui, né, fizemos um exercício que era de ontem aqui, e ficamos aí com 26 questões, né? Pelo que vocês falaram aí, acho que só quem disse que fez foi Laninha. Laninha disse que fez aí, e os demais não tiveram tempo, mas é normal. Correria do dia a dia, né? Então vamos aqui, para não perder tempo hoje aqui, já vamos ativar o modo turbo aí, tá? Modo turbo aí das questões. Então, ó, eu resolvi fazer uma semana de revisão pelo seguinte. Eu creio que aqui desse grupo, só Laninha conseguiu fazer a inscrição do Ceará. É isso mesmo, Laninha? Ou mais alguém conseguiu? Pode falar. Eu consegui fazer a inscrição, mas eu não vou fazer o concurso, não. Eu olhei o edital, ele está muito pesado na parte específica, tem pouco tempo para a prova. Pouco tempo, Aí né? vou me preparar para o da Bahia. Pronto, era Dá isso que para eu queria sair. conversar com vocês aí. Inclusive, Betão tá escutando aí, né, Betão? Sim, sim. Porque aí eu tava conversando com o Tiara sobre isso ontem. Que eu também tinha visto isso aí, que ela tava muito pesada essa parte específica e o tempo era curto para vocês. Aí eu disse a Tiara, eu vou falar com o pessoal mais tarde, que era. Vou falar mais tarde aqui para ver se a gente consegue focar no Bahia, Paraíba e ontem tivemos a novidade que Alagoas agora entrou na parada, né? Então é como o Daniel estava conversando comigo ontem. Daqui a pouco todo o Nordeste vai estar aberto, falta só o Sergipe agora, né? E isso é bom, isso é bom. Vai faltar dinheiro para viajar e pagar a inscrição, certo? Então eu disse, não, vou fazer uma revisão com todos os assuntos, tá? E aí, na hora que a gente fazer uma enquete aí, que todo mundo diz, vamos focar aqui na Bahia, vamos focar aí, a gente direciona a banca, espera a banca e direciona. Mas como eu disse para vocês, independente da banca ou não, o que vale é a gente estar por dentro de como funciona as questões, né? Porque assim, se a banca perguntar certo ou errado, ou verdadeiro ou falso, você sabendo como é que funciona e sabendo o conteúdo, pouco importa do jeito que ela vem a pergunta, né? Se for múltipla escolha, pronto. Se for certo ou errado, já está sabendo. Então, assim, a gente só vai focar nisso aí, entendeu? Mas os principais assuntos de informática são sistema operacional, pacote Office, LibreOffice, LibreOffice, segurança da informação, Linux, tá? Correio eletrônico, computação em nuvem, e assim por diante. Então, são todos os assuntos básicos que todo concurso pede, né? Tirando agora o Piauí, que não pediu tudo, né? Mas, pronto, a Elaninha falou que a Bahia parece que é FGV, né? Aí, Ceará, por exemplo, já é IDECAN, e assim por diante. Mas a gente sabendo o conteúdo,
como é que funciona, pouco importa quem é a banca, que a gente tira de letra aí. Beleza? Então, ó, sem mais delongas, primeira questãozinha aí da nossa maratona, diz o seguinte aí. Se alguém conseguir falar com o Darlan aí, viu, Beto? Já diz aí que a gente tá online aqui, que eu tô tentando mandar mensagem para ele, ele não tá respondendo, viu? Ok. Beleza? Aí o que acontece? Primeira questãozinha, que é que ele fala aí? Fala sobre o Word, né? Do pacote Office Word. E aí ele não especifica qual é a versão. Ele não especifica qual é a versão, tá? Ele simplesmente diz o seguinte, que lá no Word, para você criar um novo documento, tá? Novo documento, certo? A partir de um documento existente. Deve-se selecionar no menu arquivo a opção. Então, ele te dá 4 letras aí. Salvar como PDF, imprimir, salvar como e salvar. Então, assim, qual é o X da questão aí, para quem ainda não pegou esse bizu das questões de Word? O X da questão é o seguinte, o que é que você tem que ter em mente? Que o documento, ele por si só, ele já existe, tá? Ele já existe. Aí, vamos supor que Beto mandou para a Laninha um documento Word já existente. Aqui está o meu recurso, tá meus dados, tá? E você precisa colocar os seus dados. Então, o documento já existe, Beto mandou para a Laninha esse documento. O que é que a Laninha vai fazer? A Laninha vai tirar os dados de Beto e vai colocar os dela, tá? Só que é o seguinte, se Laninha colocar salvar, ele salva o documento existente. Ele sobrepõe. Então, as informações de Beto vão ser perdidas. Aquele novo documento agora é de Laninha. Agora, como ele disse que se ele quer criar um novo documento, que Beto mandou para a Laninha, tá? Mas disse a ela, ó, isso aí é meu, hein? Isso aí é só um esboço para tu fazer o teu. Coloca teus dados. Então, o que é que vai acontecer? Simplesmente, como ele quer criar um novo documento, Laninha foi lá, colocou lá os dados dela, tá? E aí o que é que ela fez? Salvar como? Por quê? Como quer dizer, a partir de agora, um novo documento com novas informações, mas eu não posso perder o que já existe. Então, quando ele vem aqui em salvar como, ele preserva os dados de Beto, que já existiu naquele documento, e ele cria um novo com os novos dados de Laninha. Então, na máquina vão ficar 2 arquivos. Um já é existente e um que criou agora. Então, quando ele falar em criar novo documento, tá, a partir de um existente, uma questão dessa, você não perde tempo em nenhum concurso. Você sabe que se é novo documento e ele já vem de um existente, salvar como a partir daquele momento, tá? Então, primeira questãozinha, letra C aí. Quem marcou, parabéns. Show de bola. Certo? A segunda questão, ele fala assim, ó, fazem parte do pacote Office 365. Então, ó, se liga só, o pacote Office 365 é um pacote da Microsoft que ele é online, tá? Tem a opção online e tem a opção de pagar, né? E aí, como é que eu já falei aqui na aula aqui, para você pagar esse pacote Office, o que é que acontece? Você ou paga por período, tá? Ou paga por semestre, ou paga anual. Hoje, uma licença desse pacote Office custa em torno de quase R$ 400. Existe lá um pacote família que você pode, ele manda 6 licenças para você, e hoje custa R$ 449, tá? Mas aí, se você não quiser pagar R$ 449, você pode assinar, eu quero usar ele por 30 dias. Hoje, a Microsoft já libera dessa forma. E aí, tem um pacote Office 365 online, que não precisa você pagar nada. Só que é o seguinte, ele é limitado, né? Ele não vai ter tantos recursos que o pacote pago vai ter. Então, por exemplo, Bolacha mesmo. Bolacha comprou um notebook e no pacote dela é o pacote Office 365 online. Então, já tem situações que Bolacha não consegue mais salvar. Não é verdade, Bolacha? Ela não consegue salvar, nem consegue fazer nenhuma alteração. Por exemplo, ela está com uma planilha lá que ela precisa fazer umas anotações na planilha e ela não consegue mais. Por quê? Porque esperou-se o prazo dela de 15 dias, tá? De 15 dias, que ela comprou. E aí o que acontece? Tarlando, velho, chegou agora. Mestre Tarlando, seja bem-vindo. E aí o que acontece? Nesse caso aqui, né, você tem essa opção online para você ficar usando lá. E como eu disse, não tem
tanto suporte, tá? E tantas ferramentas como o pago. Então, nesse caso, ele fala o seguinte, ele diz que fazem parte desse pacote Office 365. A letra A ele diz que faz, que é o Word e o Dropbox. Dropbox não faz parte do pacote Office. Dropbox, ele é um aplicativo à parte que trabalha com as nuvens. Dropbox, iCloud, OneDrive, Google Drive, tá? Todos esses aplicativos, eles se referem às nuvens. Então, o que acontece? O que é que está dentro do pacote Office? Independente dele ser 365, 2016, 2019, 2010, dentro do pacote Office, ele já está dizendo pacote de escritório. Então, no seu escritório, você vai usar o quê? Word, Excel, PowerPoint. Para quem usa banco de dados, o Access, tá? Para quem trabalha com gráfica, tem o Publish. Então, são dentro do pacote Office que você tem essa gama de aplicativos que você vai usar dentro do pacote. E a gente sabe que o pacote Office ele é pago, como eu acabei de falar. E o LibreOffice, ele é o pacote desenvolvido pela Linux, tá? Especificamente pela empresa chamada Mozilla Foundation, tá? Que é um grupo de desenvolvedores de software que criaram esse aplicativo. Ou seja, qualquer um de vocês aí, vocês podem baixar o LibreOffice ou BROffice. E qual a diferença? Porque o BROffice, ele foi criado através de desenvolvedores brasileiros. Então, para não chocar, botaram a sigla BROffice. Mas ele é um software livre. Ele é um software livre. Então, assim, se você abrir, por exemplo, o Word no pacote Office, aí você vai abrir no LibreOffice o Write, tá? Você vai abrir, você vai ver que são quase idênticos. Lógico que o pacote Office, por ser pago, o Word tem muito mais recursos do que o LibreOffice. Mas o LibreOffice não deixa a desejar. Então ele diz lá, se fazem parte do pacote Office, o Dropbox está fora, né? Então, o Dropbox aqui está fora. Ele fala aqui, a letra B, ele fala em Excel e Evernote. O Evernote também é um aplicativo das nuvens, tá fora. E aí a letra C, ele fala que é o PowerPoint e o Outlook, perfeito, tá? Então, ó, fazem parte desse pacote Office, isso aqui, ó, o PowerPoint, que se é um aplicativo que serve de quê? Para apresentação de slides, tá? E o Outlook, qual é a função do Outlook? Correio eletrônico, ou seja, um correio de e-mail. Então, o Outlook, tá? Ele tá dentro do pacote Office da Microsoft. E o Thunderbird, ele faz parte da Linux, do outro pacote chamado LibreOffice. Ele está dentro lá do LibreOffice. E aí a letra dele fala Notepad e o Excel. Notepad não é pacote Office. Notepad, ele é um aplicativo nativo que já vem instalado quando você configura o Windows 10. Botou o pendrivezinho, instalou o Windows 10, pode ficar certo que o Notepad está lá instalado. Comprou o notebook hoje na loja, já veio com o Windows 10, o Notepad está instalado. Ah, mas o meu é Windows 11, tem Notepad? Tem Notepad lá, tá? É um aplicativo nativo. Você nem consegue desinstalar, nem se quiser instalar, nem precisa, que ele já vem de fábrica. Então, ó, letra C fazem parte do pacote Office 365. Então, quem já respondeu C e C aí, parabéns, tá? Parabéns mesmo. Terceira questão, ele fala o seguinte, ele fala sobre redes de computadores, né? Como você pode definir redes de computadores. E o que acontece? A letra A, ele fala assim, que rede de computadores, ele é um conjunto de aplicativos. Aí você já para por aí, tá? Rede de computador não é aplicativo. Já pode parar. A letra B, ele diz que é um conjunto de programas que, além de compartilhar dos mesmos recursos, também podem trocar informações entre si. Vocês marcariam essa letra aí? Sim, Marcaria? sim. Ou deixaria no vácuo? É? Não? Qual seria aí no. Tu não marcaria por quê, Laninha? Não, É, Darlando? porque eu acho que tem mais a ver essa C. Ele fala Assim. de computadores. Eu associei equipamento. E entendi. Então, ó, Darlan também acha a mesma coisa?
Alan tá, hoje ele tá offline. Letra C. Olha só. A letra B, o que ele fala? É um conjunto de programas. Betão, se liga só. Se a primeira eu falei que era um conjunto de aplicativos, tá? Programas não deixa de ser, indiretamente um aplicativo. Porque quando você instala, por exemplo, no seu celular, você instalou um programa, quando você vai lá, você vai lá no seu Play Store para baixar, lá você baixa o quê? Ah, vou baixar aqui um aplicativo, né? Mas se você for lá, você vai ver lá, lista de programas, né? Direto no seu celular, nas configurações. Então, essa foi uma colocação muito boa que Laninha e Darlando fez aqui, de citar só a papa. Quando ele diz o seguinte, Betão, o X da questão, Beto, nessa letra C, justamente entra aqui, ó. Porque, ó, redes de computadores, Beto, redes de computadores são partes físicas, né? As redes, ponta a ponta. Entendeu, Betão? Então, se é parte física, Betão, ele é equipamento. Então, essa palavrazinha aqui tirou todo mundo de tempo. Porque, Beto, se você for analisar depois da vírgula, a resposta é a mesma, que além de compartilhar recursos, também podem trocar informações. Já a letra C de fato, é um conjunto de quem? De equipamentos. De equipamentos. Então, rede de computadores, como é que é formado a rede de computadores? Uma junção de duas ou mais máquinas interligadas. Não precisam ser no mesmo ambiente, tá? Pode ser a longa distância. É por isso que existe a rede de computadores chamada PAN, que é uma rede pessoal, chamada uma LAN, que é uma rede local, chamado MAN, que é uma rede metropolitana, ou seja, uma rede de cidade, e uma rede chamada WAN, que é a longa distância. E também existe uma rede que vocês precisam saber, que é uma rede chamada de CAN, que é de campus universitário. Então, quando ele diz que é um conjunto de equipamentos, sim, porque para formar uma rede de computadores, não é preciso ter dois computadores, mas você precisa ter um roteador, né? Você precisa ter cabos nas ruas, ponta a ponta, fibra ótica, né? Então, um conjunto de equipamentos que formam uma rede. Por exemplo, hoje, antes da gente aula aqui, a gente atrasou a aula por quê? Porque o meu roteador não estava subindo na rede, né? Então, não era simplesmente o fato de eu ligar o notebook, eu ligar o meu servidor aqui. Eu precisava que a minha rede subisse. Quando eu falei com um cara aqui do suporte, que eu disse a ele, se der merda, eu ligo para você. Não, beleza, pode ligar, tô acordado. Quando ele mandei a mensagem para ele aqui, ele disse, deixa eu ver aqui. Aí ele diz assim, reinicia o teu roteador aí. Aí eu reiniciei. Quando eu reiniciei, esperei. Começou a subir, tá? Quando ele começa a subir, ele começa a trocar pacotes. Ele troca os pacotes, né? Indo e voltando. E são como são esses pacotes? É como se fosse um download e um upload. Ele fica trocando dados, né? E aí, quando eu disse, tá subindo, beleza. Quando ele subiu, eu me sincronizei, né? E a gente tá podendo fazer essa aula. Mas eu só pude fazer essa aula por quê? Porque o roteador liberou um IP para mim e eu, a longa distância, estou me comunicando com vocês, tá? Então é assim que ele funciona. É um conjunto de equipamentos que, além de compartilhar os mesmos recursos, também pode trocar informações. Então é o que a gente está fazendo aqui. A gente está trocando aqui os recursos, né? E estamos conversando, trocando informações. A letra D, ele diz que é um conjunto de equipamentos que, apesar de compartilhar os mesmos recursos, não podem trocar informações. Aí esse não pode aqui, né? Deixou totalmente bagunçada. Então, Betão, essa daí, só para tu tirar a tua dúvida, letra C direto. Rede de computadores, um conjunto sempre de equipamentos, uma parte física. Beleza, Beto? Beleza, beleza. Quarta questão, diz o seguinte, tá? Que ao utilizar o comando do copiar-colar, onde o computador armazena as informações. Então, o que é que a gente sempre falou aqui? Que toda vez que você dá um Ctrl+C e porventura esquece de dar um Ctrl+V, isso pode acontecer. Você chegou de manhã para trabalhar, Darlando, me manda aquela situação. Aí eu, beleza, vou mandar agora. Ctrl+C, copiei. Daí alguém me chama, me tirou de tempo. Eu não mandei para Darlando, tá? 5 horas da tarde, Darlando, e aí, meu velho, vai mandar não o negócio, aquela situação. Eita, pô, esqueci de mandar, copiei, mas não colei. Se porventura você precisar reiniciar ou desligar a máquina, todo aquele comando lá de trás foi pro saco, beleza? Foi pro saco.
Agora, se você ligou, chegou de manhã para o trabalho, ligou o computador, saiu para almoçar, o computador ficou ligado, voltou do almoço, o computador continua ligado, e 5 horas da tarde, Darlando pergunta, cadê o material que você ainda não mandou para mim? Eu posso simplesmente colar. Por quê? Porque aquele comando que eu dei logo cedo, na linguagem de informática, ele fica em cache. Ele fica em cache, esperando alguém decidir o que vai fazer com ele. Ou seja, ele fica numa memória virtual, tá? E aí, o que é que ele disse ali? Que aquela memória virtual cache, ela tem a sincronização. E ele disse que ao utilizar o comando copiar e colar, onde o computador armazena essas informações. Então, simplesmente, o computador armazena as informações na memória RAM, tá? Na memória RAM, que é uma memória do tipo aleatória. Aleatória, tá? Então, é uma memória chamada não volátil. Então, porventura, se eu desligar a máquina, aquelas informações serão perdidas, tá? Então, a memória RAM, tá? É onde fica o comando quando você copia e armazena as informações. Beleza, meu povo? Essa aí eu acho que vocês não têm dúvida, mas como é uma semana de revisão, para a gente começar a ativar aqui o modo turbo dos neurônios, tá? Principalmente quem cochila aí, né, não, Rangel? Entendeu? Beleza, show de bola. Entendeu? Então é assim que funciona. Pode ser, Laninha. Tua internet tá aí. Tu tá pelo roteador ou pelos dados móveis? Roteador ou dados móveis? Desliga o roteador, espera 30 segundos, liga novamente, que é para ele subir e zerar o cache que está lá, tá? Porque quando você desliga, foi até bom, você desliga o roteador, ele zera o cache. O que seria dentro do roteador os caches? A liberação dos IPs, de 0 até 255 IPs, tá? Quando ela desligar o roteador, que liga novamente, ele começa a distribuir todo mundo de novo, beleza? Pode ser que o roteador dela esteja com um gargalho aí. Tá? Eu também não sei se aí tá chovendo aí, tá, Betão? Tá tudo certo aí em Salgueiro? Tá calor? Não, tá chovendo, Emerson. Ah, então pode ser isso também aí, né? Aí correria aí. Então vamos lá. Quinta questão. Diz o seguinte, que os algoritmos de uma chave chamada assimétrica, são utilizados na criptografia. Então, os algoritmos de uma chave chamada assimétricas são utilizados nas criptografias. E quem seriam os famosos algoritmos? São simplesmente as combinações de letras maiúsculas, minúsculas, numéricos, tá? E símbolos, tá? E símbolos ou caracteres, tá? Os símbolos também podem ser considerados como caracteres. Enquanto quando ele diz algoritmos, significa o embaralhamento disso tudo. Uma letra maiúscula com minúscula, com números e com caracteres. Isso é o chamado algoritmos. E quando ele diz que é de uma chave assimétrica, significa que existe esse embaralhamento que é para criptografar, tá? É por conta disso que vocês, porventura, se caírem em qualquer prova que você for fazer sobre os tipos de rede de internet, hoje existe 2 tipos de rede. Um chamado IPv4, tá? Que é o que se encontra aqui na minha casa, que eu acho que se encontra na casa de vocês, né? Que é como se fosse uma rede doméstica, tá? Por quê? Porque ele só consegue liberar de 0 até 255 IPs. Só que aí, os shops, as empresas, os órgãos públicos, hoje já operam numa rede chamada IPv6. IPv6. E qual a diferença? É que a diferença é que o IPv4, ele libera de 0 a 255 IPs. Só que a frequência dele é em 32 bits, tá? É uma frequência limitada. Já o IPv6, a frequência dele é de 128 bits, tá? E ele consegue distribuir 10 vezes mais, tá? Do que a frequência exige. Por exemplo, ele consegue de soltar de IPs até 128 mil IPs, ou muito mais do que isso. Por isso que se configura um roteador em shopping, nas empresas, nessa parte pública,
como IPv6. Você já imaginou um shopping, vamos fazer um shopping Salgueiro, que não é shopping, né? Na verdade, ele é uma galeria, isso aí. Você já imaginou se ele configura a rede com IPv4? 255 máquinas conectadas, quer dizer, você ia chegar na praça de alimentação do shopping e você não ia ter mais. Por quê? Porque ele já completou a faixa de IP. Então, se configura IPv6 porque ele consegue soltar até 128 mil IPs ou muito mais do que isso. Tá? Então, essa quinta questão está certo, né? O algoritmo de chave assimétrica são para utilizar a criptografia, ou seja, os caracteres, as letras maiúsculas, minúscula e os números. Todo embaralhamento para criar uma criptografia, tá? Então, quinta questão, certo. A sexta questão diz o seguinte, que existe um tipo de praga virtual que ele espiona o que se faz no computador, ponto. Aí ele diz que ele coleta os dados ele coloca os dados como pressionamento de teclas, hábito de navegação e até informações de login, que depois são enviados a terceiros, né? Geralmente os criminosos virtuais. Aí ele disse, ele também pode modificar as configurações de segurança específica em seu computador ou interferir nas conexões de rede. Então, ele é conhecido como quem? Então, vai a dica. Por si só, lá em cima, ele diz que é uma praga que espiona, né? Depois ele diz que ele consegue capturar as teclas que você digita, os hábitos de navegação, ou seja, geralmente ele vai ver quais são os sites que você mais frequenta, e aí ele diz que depois ele manda essas informações para terceiros, para alguma central, alguém que esteja monitorando, né, para usar isso para lá na frente de má fé. E aí ele diz o seguinte, que ele também modifica as configurações de segurança. Lógico que ele vai mudar essas configurações. Se ele conseguir invadir sua máquina, lógico que ele vai deixar sua máquina totalmente vulnerável. Ele vai fazer o que pode, que é para deixar o firewall, deixar o antivírus, todo mundo fora da jogada. Então ele modifica, né, as configurações. E ele diz o seguinte, que ele pode até interferir nas conexões de rede. Perfeito. Então, quem tem o poder de fazer tudo isso aí, chama-se quem? O spamware, tá? Chama-se o spamware. Por quê? Porque ele, indiretamente, ele faz tudo isso aqui, ó. Ele espiona, tá? Ele espiona. Então, quando se instala um spamware na sua máquina, cada tecla que você digita, ele dá um quê? Um keylog. Digitou tecla, ele, puf, capturou. Isso aí quando você digita a senha. Então, assim, muito cuidado. Quando você notar que, porventura, sua máquina está se mexendo o mouse sozinho, ou mudou o papel de parede, ou do nada ela se desligou, cuidado, tá? O que é que você tem que fazer? Primeira coisa que você tem que fazer é uma dica de segurança. Se sua máquina for via cabo, quando ligar ela, você tira o cabo. Você não liga ela via cabo. Se sua máquina for Wi-Fi, desativa a Wi-Fi da máquina. Então, se você, porventura, vê que o mouse parou de se movimentar, que seu papel de parede voltou, tá? Ou vice-versa, então o que é que você vai fazer? Opa, se eu conectar o cabo de rede, o hacker, o espião vai movimentar. Então, essa é a hora que você vai desconfiar que realmente sua máquina foi clonada ou alguém está mexendo de longe, tá? Então, a única dica direta que você tem que fazer é mandar para alguém específico formatar a máquina, porque a partir do momento que ele formata, ele zera toda e qualquer hipótese de acesso. Por quê? Porque a máquina vai ganhar um novo sistema zerado, né? A máquina vai ganhar, quando você vai anexar a sua rede, um novo IP. Então, fica aí as dicas de segurança, tá? Então, o spamware tem o poder de espionar tudo que se faz na máquina, ok? A sétima questão, ele diz assim, ó, que a navegação anônima do Mozilla Firefox jamais permite que um serviço web ou um site visualize o endereço IP do computador do usuário. Essa aí vocês marcariam certo ou errado? Fala, Bolacha. Certo ou errado? Bolacha hoje está só a papa. Errado. Certo. Com certeza é errado, velho. Então vamos lá. Tem outra Natália aí. Tá dormindo, Natália? A outra? De Salgueiro? Tá não, né?
Esse jamais aí matou a questão, hein? E foi? Jamais. Ô, Beto, vou dizer a tu. Tem três casquinhas de banana aí, tá? Quais seriam as casquinhas de banana? Primeira casquinha de banana, quando ele diz que a navegação é anônima no Mozilla Firefox. Podre. A navegação só é anônima se for no Google Chrome, tá? Se for no Google Chrome. A navegação, para não deixar rastro, entre aspas, no Mozilla Firefox, ela é chamada de navegação privativa. Navegação privativa, tá? O efeito é o mesmo. O que muda são as nomenclaturas, porque são empresas diferentes, tá? O Google Chrome é da Google, o Mozilla Firefox é da Fundação Mozilla Foundation, tá? O Microsoft Edge é da Microsoft, então são concorrentes. Mas a função é a mesma, é não deixar rastro. Então, ó, já encontramos dois erros aí. Ele diz que é anônima no Mozilla Firefox. Não, se é anônima é no Chrome. Para ser Mozilla Firefox, ela é privativa. E aí ele fala o jamais também, que aí matou, né? E ele diz, ó, jamais permite que um serviço web ou um site visualize o IP. O serviço web, meu povo, sempre vai saber qual IP acessou aquele servidor naquele dia. Então, porventura, quem acompanhou, não sei se vocês tiveram tempo, mas hoje teve uma operação no Rio de Janeiro, a qual foi preso um coronel da polícia, foi preso um assessor de um cara que era um fodasco lá do Tribunal de Contas do Estado, tá? Por quê? Porque o tal do Rony Lessa, né, do caso Marielle, ele denunciou esses caras. E aí a polícia começou a investigar. Então, o que acontece? O cara que era lá o coronel da polícia, ele simplesmente foi recolhido os notebooks dele, celular e tudo. Então, na perícia, foi detectado que ele acessava ele acompanhava os passos da Marielle, né, nas redes sociais. Então, ficou tudo gravado. Aí ele se lascou, né? E aí também foi o Ministério Público ofereceu denúncia. Esses dois foram presos, tá? E o delegado tal do Rivaldo, que ele por si só já estava preso, né? No começo da operação com os irmãos que são deputados lá, estadual e o federal lá, é os brasão, né? Então assim, se o cara achar, vou navegar no anonimato, tá tudo certo. Eu não sei como é que ele navegava lá. O que eu sei é que a polícia apresentou para o Ministério Público, o Ministério Público ofereceu a denúncia, né? Concluiu o inquérito, dizendo o seguinte, que ele mostrou lá os IPs que ele acessava e que ele vivia seguindo os passos da vereadora, né? Então ele achou que ninguém ia fazer, ninguém ia atrás, foram atrás e ele, ó, se lascou aí. Então, assim, quando você acessa no privativo, no anonimato, o usuário doméstico, eu, você, Jéssica, Cláudio, Darlando, não vai ter acesso às informações. Mas o servidor web sabe que a máquina do IP tal acessou ela tal dia, tal hora e assim por diante. Beleza? Então aí tem, ó, 3 erros. Falou que era anonimato, mas disse que o navegador é Mozilla. Já errou aí. Né? Se é para ser anonimato, ele tem que ser no Google Chrome. Tá? Se ele falou Mozilla Firefox, era para ele ter citado que ele era privativo. E aí ele falou jamais. Aí o jamais lascou tudo. Então, ó, Betão e os demais que marcaram aí, parabéns aí. Beleza? Vamos para a oitava questão, que ele diz o seguinte, que lá no Windows 10 é permitido abrir uma segunda área de trabalho, já que esse recurso é uma das novidades do sistema operacional. Beleza. Assim como esse recurso é uma novidade, o Windows Hello também é uma novidade do Windows 10, tá? O BitLocker também é uma novidade do Windows 10, tá? O Cortana também é uma novidade do Windows 10, que por esses dias aí vai deixar de existir, porque o Copiloto já entrou em ação, já está em fase de teste. Então, quando foi lançado em 2015 o Windows 10 veio cheio de novidades. E ele disse que uma das novidades aí do pacote que vieram é você permitir abrir uma segunda área de trabalho, tá?
Então, para quem marcou certo, parabéns. De fato, tá? Você pode abrir uma segunda área de trabalho com um botãozinho que tem aí logo embaixo chamado visão de tarefa, tá? Chamado visão de tarefa, tá? Esse botão se encontra aí embaixo na barra de tarefa, tá? E algumas versões do Windows, esse botão vai estar assim, uma janela principal e algumas janelas do lado, certo? Isso na versão do Windows 10, ok? Então, alguns, esse botão vai estar assim, e alguns ele vai estar assim, como se fosse um filmezinho, tá? Como se fosse um filmezinho. Ele vai estar assim. E para nosso amigo Darlan aí e os demais, como Bolacha, que possui o Windows 11, ele vai estar assim, é uma telinha aqui e outra acompanhada, tá? Isso para o Windows 11. O Windows 11. E esses dois aqui para o Windows 10. Então, o nome desse botãozinho aqui, ó, visão de tarefa. Certo? Visão de tarefa. Então, o Windows permite, de fato, abrir uma segunda, uma terceira, uma quarta. É infinitas áreas de trabalho. Não tem a quantidade exata. Você pode abrir quantas quiser. Então, você pode chegar na rádio, abrir uma área de trabalho para trabalhos da rádio, viu, mestre Darlando? E pode abrir a segunda para olhar o Facebook, porque isso pode acontecer muito. Numa entrevista que você esteja aí, no Empregos e Negócio, correto? Que sábado já tem uma entrevista fodástica aí, que eu vi nos stories aí. Então você pode aí abrir uma área de trabalho, tá? E na segunda área de trabalho você abrir pesquisas, para não confundir. Enquanto você está ali com o seu ouvinte, você dá uma pesquisada tal, e o ideal é você ter duas telas. Você pode fazer isso aí, beleza? Assim como você pode usar no trabalho, você pode usar em casa também, para não confundir, beleza? Então, ó, oitava questão certinho aí. Bora aí de nona questão, que diz assim, ó. Uma das formas de usuário prevenir o phishing é ficando atento às mensagens recebidas em nome de alguma instituição que estimulem a instalar programas ou clicar em links. Então, ó, desconfie quando vocês abrirem o e-mail de vocês e lá tiver lá um e-mail da Caixa, Banco do Brasil, Santander, Bradesco. Banco, ele não manda mensagem via e-mail para ninguém, tá? Isso é fato. Nem quando chegar a mensagem no seu celular, tá? Vocês também não olhem. Ó, diariamente no meu e-mail chega mensagem da Nubank. Mensagem lá, dizendo lá, compra no valor de 3 mil, 4 mil, não foi aprovada no dia tal pelo seu cartão. Eu fico só vendo lá, mas eu não abro, porque a partir do momento que eu abro, eu dou brecha para o invasor entrar. Mas tem pessoas que é curiosa, né? Uma situação dessa, poxa, não estou devendo nada no Nubank e assim por diante, né? E assim por diante. Então, por exemplo, hoje eu estava no Santander, eu me deparei com uma situação, chegou lá um cliente na mesa do gerente, falando que chegou uma fatura para ele e que ele nem tem cartão de crédito. Ele falou, de fato eu tenho um cartão no banco, mas eu não tenho um cartão de crédito. Ele disse. Então ele disse, ó, chegou uma fatura de R$ 900, como é esse negócio aí? Que eu não entendo. Ele estava assustado. O gerente, me dá teu cartão aqui, vamos olhar. E eu estava de lado. E aí não tinha como deixar de ouvir a conversa. E aí o que acontece? Simplesmente o banco foi mala. O banco solta as malas direta, né? E ele simplesmente, numa dessa, ele acha que foi o filho dele que apertou. Ele apertou no link e ele ativou o serviço de crédito do cartão, tá? Então o que acontece? Ele falou, olha, eu não tenho cartão de crédito, esse meu cartão é de débito, tudo eu boto no débito que é para não ter o desprazer no final do mês, eu tenho uma fatura para pagar, então eu só compro se eu tiver dinheiro. Ele foi bem claro e taxativo. Aí simplesmente, quando o gerente olhou lá, falou, esses 900 e pouco reais é sua fatura de cartão. Aí quando virou a tela para ele, falou, ó, tal canto, posto tal, ele falou, não, eu passei no débito. Aí o gerente disse, você acha que passou no débito, mas tudo estava no crédito, porque dia tal tá aqui, dia tal foi mandada uma mensagem via SMS e você clicou e ativou.
Aí ele disse, aí ele fez, vou entrar na sua conta que você vai ver que seu dinheiro tá lá. E quando entrou na conta, o dinheiro do cara tava lá. Aí ele falou, porra, então faz o seguinte, tira o dinheiro da minha conta para pagar essa porra dessa fatura e desmarca essa porra aí, não quero mais, eu não quero cartão de crédito. Mas você vê aí a situação, ele acha que foi o menino dele jogando que ativou a mensagem. Então, muito cuidado quando vocês ativam as mensagens. Principalmente quando chega essas mensagens de promoções, você às vezes, sem querer, passa o dedo ou tá com o filho ativa, daqui a pouco você bota R$ 20 de crédito, um dia acabou os créditos. Por quê? Porque ativou algum serviço, ativou algum jogo, então muito cuidado. Então, quando ele fala aqui, e uma das formas de o usuário prevenir o phishing, tá? É ficando atento às mensagens recebidas em nome de alguma instituição que estimule instalar programas ou clicar links. Então, qual é a diferença? Quando falar em phishing, lembre da instituição bancária. Por quê? Porque o phishing, ele pesca suas informações. Ele pesca as suas informações. Beleza? Ele fica esperando só você clicar para ele, ó, pescar as suas informações. Por isso que eles vão em links bancários, principalmente. Porque quando falar instituição bancária, ele está se referindo ao phishing. Então, ó, nona questãozinha, certo, tá? Nona, certo. Beleza? Aí vamos aqui na 10ª questão. Ele diz assim, em uma WAN, tá? Podem existir 10, 20 ou 90 computadores conectados, já que não existe um número máximo de computadores que podem estar presentes nesse tipo de rede. De fato, perfeito. Então, o que é uma rede WAN? É uma rede de longa distância. Longa distância, tá? Então, ó, se você estiver jogando principalmente jogos online, você não sabe quantos computadores estão conectados. O que você sabe é que o seu objetivo ali, tá? É zerar o jogo. Então, tanto que ele diz, ó, é um one-on-one, pode existir 10, 20, 30, tá? Inúmeros computadores, né? Não existe uma quantidade máxima que pode estar presente naquele tipo de rede. Então, ó, quem marcou aí certo, parabéns, mais uma vez. Tranquilo? Aí vem a 11, que ele diz assim, ó, na 11. É importante manter sempre atualizado o seu sistema operacional do computador, pois as atualizações normalmente corrigem as falhas de segurança conhecidas. Então, ó, quando porventura for desligar a máquina e ele aparecer aquela mensagem bem clássica no meio da tela, tá? O seu computador será reiniciado em alguns minutos, atualização de 1 a 10. Muitas vezes, ele dá a opção, continuar ou cancelar, né? E aí você está apressado no trabalho, principalmente, deu hora de largar, bota o computador para desligar e vai embora. E aí você, naquela peça, simplesmente segura o botão do liga e desliga, o famoso power, por 10 segundos, e ele se desliga, né? De uma forma brusca, inesperada. E aí o que acontece? Ou você desliga certinho, vai lá no botão S que você cancela aquelas atualizações. Vai chegar uma hora que o sistema operacional é isso, uma rede mundial, Bolacha, a 10ª, né? Então vai chegar uma hora que ao você ligar o computador, ele vai dizer, ó, peraí, agora não dá mais para segurar a tua onda não, cara. Agora tu vai ter que esperar eu atualizar essas 200 atualizações que tem aqui. Então, muitas vezes, fica tanta atualização acumulada que você de noite deixa atualizando, de manhã ele ainda está no clima atualizando, de tanta ter. Então, cuidado, mantenham sempre os computadores atualizados. Se ele diz atualizar o software, atualiza o software. Agora, cuidado que tem uma questãozinha aí, né? Que às vezes a gente esquece. Que só vai conseguir atualizar o sistema se sua licença da Microsoft for original. Se minha filha ou meu filho aí botar um craquezinho, né? Ah, eu fui na internet e o cara me ensinou a fazer assim, assim, assado, e vai beber, e agora tá é original. Oxe, tu é doido, tá ligeiro, o homem. Ah, saiu aquela mensagem de ativar o Windows. Oxe, nem sei mais o que é isso. Cuidado.
fica a dica aqui, quando você for fazer alguma atualização, você é obrigado e necessita desativar duas coisas, firewall e antivírus, né? Você tem que deixar sua máquina vulnerável, como se não tivesse nenhuma segurança. Só assim você vai conseguir atualizar. Se você não fizer isso, o que é que vai acontecer? Simplesmente ele vai começar a atualizar, no final ou no meio da atualização vai dar pau, vai travar, tá? E você não vai conseguir atualizar. Simplesmente ele vai remover toda aquela situação que você burlou, porque o cara da internet ensinou, ele remove, e você vai perceber que foi removido todo o comando que você fez, tá? Quando você inicializar, que o fundo da tela fica preto, sem nenhum e qualquer papel de parede. Esse é o primeiro sinal que o cracker que você colocou como original, passaram o rodo nele, beleza? Então, cuidado. Então, ó, 11ª questão, perfeito, tá? Certinha. Tranquilo? E aí, ó, vamos de 12. E diz o seguinte, que no Windows Explorer, aí você escreva aí em cima que a banca pode tanto chamar o Windows Explorer, como pode chamar... Como é que ela pode chamar? Vocês ainda se lembram ou não? Pode ou não? Olha que a apresentação agora saiu aqui. Voltou? Bora. Explorador de arquivo, né? Isso, perfeito. Então, cuidado. Show de bola, Cláudio, Darlando, as meninas aí que responderam, show de bola. Voltou. Ó, a banca pode chamar o Windows Explorer ou explorador de arquivos, tá? Qual seria a diferença aí? A diferença é o seguinte, porque, ó, se for o Windows Explorer, é no Windows 7. E se for explorador de arquivo, é no Windows 10, tá? É no Windows 10. Explorador de arquivos. Deixa eu só botar ele aqui. Então, essa é a diferença das nomenclaturas, tá? O Windows Explorer é no 7 e no explorador de arquivos é no Windows 10. Aí, Emerson, vem cá. E pode eu ir fazer um concurso e cair o Windows 7 e disse que agora não é só o Windows 10? Pode, com uma condição. No seu edital, se a banca colocar assim, sistema operacionais, é a pior coisa do mundo, porque ela não especifica qual o sistema operacional. Ela pode cobrar Linux, ela pode cobrar o Windows 11, o Windows 10, o Windows 7, até o falecido Windows 8, se ela tiver louca, ela vai cobrar, porque na verdade ele está dizendo sistemas operacionais, tá? Nessa 12ª questão, o que é que ele diz? Lá no Windows Explorer, então você entende que se ele falou na nomenclatura Windows Explorer, o sistema operacional correlacionado é 7. Então ele diz que lá no Windows Explorer, tá? Os arquivos são elementos de armazenamento de informação. Perfeito. E diz que as pastas são objetos para organizar aqueles arquivos. Isso aí não tem nem o que discutir, né? Então, ó, certinho. Então, as pastas é como se fossem gavetas, né? Que você vai organizar as informações. E é assim que você faz quando você está arretado que tira um dia para arrumar o guarda-roupa. O guarda-roupa é onde guarda as suas roupas, né? Onde guarda as suas roupas. Aquelas roupas dos momentos bons, momentos ruins. Então, é assim que ele funciona. Beleza? Então, as pastas são objeto de organização. Perfeito. Show de bola. Então, ó, 13ª questão diz assim, que um firewall implementa uma política de controle de comportamento para determinar que tipo de serviço de internet pode ser acessado na rede. Aí ele diz, certo ou errado? O que é que vocês marcariam aí nessa 13ª? O firewall, Ele não é o porteiro, eu ia de certo. certo, né? Porta de entrada, tá?
Então, vamos lá. O firewall implementa uma política de controle de comportamento para determinar que tipo de serviço de internet pode ser acessado na rede. Pode ser acessado na rede. Todo mundo aqui ia de certo ou alguém iria de errado aqui? O que é que diz aí, Cláudio? Ele não é aquele que faz aquele controle Isso. e permite ou não, né? O firewall, não é isso? Firewall é o porteiro, é o cara que ele é Aham. encarregado de vigiar toda a rede, né? Toda a rede, né? E existe outro tipo de firewall chamado de software também, que é o firewall que já vem por si só de fábrica na máquina. Mas se você botar aí no seu computador aí, na parte de pesquisa, botar no firewall, você vai ver que a sua máquina, tá? Porteiro, bolacha. Então, o firewall, tanto ele é hardware, o firewall, e cuidado que isso pode cair. O firewall é hardware ou é software? Na verdade, Os dois. ele é híbrido, positivo, Betão, ele é os dois, tá? Então, quando ele diz que o firewall, ele implementa uma política de controle de comportamento para determinar, tá, que tipo de serviço de internet podem ser acessados. Perfeito. E aí eu vou dar um exemplo para vocês bem claro, bem clássico, Betão. Se você chegar lá na OAB, né, que você vai lá direto com os meninos lá, com certeza eu acho que você lá, você, Laninha, né, os demais aqui do grupo. Chegando na OAB, né, se você dizer assim a Juliana, ô Júlia, deixa eu dar uma olhadinha nesse computador aqui, e você simplesmente botar lá um site de fuleiragem. Se lá tiver, o firewall tiver configurado com algumas políticas, aquele site de fuleiragem, que você achar, não vai abrir, tá? Por quê? Porque quando o pessoal foi olhar nas políticas do Faro, determinou que os computadores da OAB vão abrir só páginas correlacionadas a juros, a JUS, né, a GOV, tá? Só instituições. Então, eu vou olhar aqui como é que quem ganhou o Big Brother. Vou entrar aqui no site da Globo. Clicou lá, ele não aceita. Por exemplo, lá na Justiça Federal, na sala da OAB, o computador só acessa páginas gov.jus. Você fica totalmente impedido. E eu creio que na OAB também funciona dessa forma. Então, isso é uma política que se faz nas configurações do firewall, tá? Ele bloqueia. Isso acontece muito para controlar também o que a criança faz, tá? Por isso que no painel de controle tem uma abazinha chamada controle dos pais. Você pode também fazer isso lá. Então, a 13ª questão, ó, também está correta, tá? Baseado no firewall, ele implementa essa política de controle, né? E determina quais são os tipos de serviço que vai fazer. Então, o firewall você pode fazer isso, beleza? Aí vamos aí de 14, que diz o seguinte: programas do tipo vírus pode apagar diversos tipos de arquivos que tenham sido criados por ferramentas de edição de texto, planilhas e etc. Porém, não são capazes de infectar. Aí você me lascou aí, né? O nome é vírus. A função dele é infectar. E o cara vem dizendo a mim que eles não são capazes de fazer da sua vida, do seu computador, um inferno. Aí você agradece a banca e marca errado, né? O nome só diz, vírus, não é uma coisa legal. Não é uma coisa legal, vírus, né? Então, ó, eles são capazes, sim, de infectar arquivo de funcionamento, de tocar o samba do crioulo doido na sua vida, no seu computador, no seu celular, né? E, infelizmente, é assim que acontece. Beleza, povo? Bora de 15. Ele diz assim, ó, na 15, que a compactação pode ser utilizada para minimizar o tamanho de um arquivo. Isso é com isso que agiliza a transmissão deste pela internet, tá? Então, quem são os principais compactadores, né, os programas compactadores? É o famoso WinRAR, certo? O famoso WinRAR e o famoso WinZip, tá? Então, meu povo, deixa eu só acrescentar uma parada para você. O WinZip hoje faz parte da
Microsoft. A Microsoft comprou. A Microsoft comprou o WinZip, os direitos dele, tá? Comprou os direitos do WinZip. Então, ó, quando você instala o Windows 10 ou o Windows 11, se vocês pesquisarem aí o WinZip, ele já vem aí de fábrica, já vem de fábrica, tá? Então, o WinRAR e o WinZip. E aí eu pergunto a vocês, digamos que essa aula aqui da gente tem duração de 2 horas de aula, certo? Duração de 2 horas de aula. Se eu, porventura, ao invés de, por exemplo, gravar o vídeo, eu gravar só o áudio. Digamos que hoje a internet deu pau e não consegui. E aí eu chego aqui, tá? Tô na tela aqui olhando e eu gravo um áudio. Vamos lá, pessoal. Questão número 1, assim, 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 gravei o áudio. Esse áudio aqui ficou com 2 horas de gravação. Pô, é muita coisa, né? E aí, Laninha diz assim, Bolacha, tu aí conseguisse ver o áudio da aula? Ah, pô, consegui. Pô, manda para mim aí, Laninha disse, não consigo. Né? Já se depararam com a situação dentro do WhatsApp de falar assim, não consigo porque ele é muito grande. Porque se você for lá em enviar vídeos, né, áudios e vídeos, você vai ver que ele só vai até 16, né? Ele só vai até 16 mega, tá? E aí, digamos que esse áudio da aula dê aí mais ou menos aí uns 10 GB. O que é que vocês fariam? Vocês já se ligaram que com a atualização nova do WhatsApp, você consegue mandar os arquivos de grande volume, em vez de você mandar lá, enviar, vai lá no Clips e enviar áudio e vídeo lá, né? Ou imagem. Se você colocar documento, com essa nova atualização do Zap, você sabia que o documento, tanto faz ter um giga como 10, 20, 30, ele envia. Vocês sabiam disso ou não? Então, isso é uma das novas ferramentas na atualização que teve agora do Zap. Você consegue mandar os arquivos de grande volume como se fosse um documento, mesmo sendo áudio ou vídeo, mesmo sendo um documento. Então, se vocês já estavam sabendo, ótimo. Quem não sabe, fica a dica aí, tá? Depois é só pegar o WhatsApp e tentar mandar um arquivo pelo menos de 1 GB, 2 GB. Mandem, em vez de mandar vídeo, como se fosse vídeo, mandem documentos, que ele segue lá, certo? Então, ó, 15ª questão, certinho. Aí vem a 16, que diz assim: o programa que tem a capacidade de se propagar automaticamente, enviando cópia de si mesmo, de um computador para outro, é conhecido como worm. Então, ó, o worm, de fato, tá, tem a função de quê? De se propagar automaticamente, né? Ou seja, de se auto-replicar. Auto-replicar, tá? Não precisa você ir lá fazer esse serviço. Ele, por si só, ele faz isso para você, tá? Então, o worm, ele tem a função de se auto-replicar. Se auto-replicar, certo? Então, ó, 16, correto, certo? Aí vem a 17, que ele diz assim, que alguns vírus têm a capacidade de modificar o registro de computadores lá no sistema operacional do Windows e de fazer com que sejam executados toda vez que o computador é inicializado. Mais uma, certo? Toda vez que o computador for inicializado, o nome desse vírus é chamado de boot. Vírus de boot. Isso, Laninha. Vírus de boot, tá? Tanto ele altera os registros quando você inicializa a sua máquina, como todas as máquinas de rede, tá? Então, para o vírus de boot ser instalado, se for numa instituição, numa empresa grande, não precisa ele pegar só em uma, não. Basta ele jogar o vírus no servidor. Por quê? Nas instituições e nas grandes empresas, quando você liga as máquinas, né, todo mundo liga em série. O horário expediente é de 8 a meio-dia. Então a galera começa a chegar lá 10 para as 8, 5 para as 8, 8 horas, bateu o ponto, puf, ligou a máquina. Então todo mundo está em rede.
Então, se ele jogar lá no servidor, tá? As máquinas ao ser ligadas, elas não precisam ir no servidor? Precisam, elas precisam ir no servidor para ganhar o IP, para inicializar o dia. Então, o cara instalando lá no servidor, ele replica em toda a rede, tá? Em toda a rede. Então, ó, inicializou a máquina, deu bronca, né? Como ele disse ali, ó, serão executados toda vez que foi inicializado, é o famoso vírus de boot. Nunca esqueça disso, tá? Vírus de boot. 18, diz assim, ó, na 18, considerando o aplicativo do LibreOffice Impress, ou seja, se ele já está dizendo a você que o LibreOffice, ou seja, que o software livre é Impress, você tem a obrigação de saber que ele é só de slides, tá? Que ele, se fosse um pacote Office, esse Impress se chamaria PowerPoint, tá? PowerPoint, ok? Então, Impress se refere a slide, tá? É do LibreOffice. Se porventura, ao invés desse Impress, ele falasse em PowerPoint, tá? Significava que o pacote era o pacote Office. Pacote Office. Você precisaria ter, ó, a licença, tá? E ele diz, olha, considerando o aplicativo do LibreOffice Impress, na instalação padrão, o seguinte ícone cria uma caixa de texto. Perfeito. Uma caixa e o texto, né? Uma caixa e o texto. Então, ó, certinho. Quem marcou aí, parabéns, tá? Quem marcou aí, parabéns. Beleza? Aí vem a 19. 19 a gente vai fazer agora. A 19 a gente vai fazer agora, com caldo de cana. Certo? Olha lá. O que é que ele diz na 19 aí? O que é que ele diz? Diz o seguinte: considerando o aplicativo de escritório, considerando o aplicativo de escritório da Microsoft Excel, o que é que ele diz o resto? Considerando o aplicativo de escritório Microsoft Excel, qual será o resultado da expressão? E aí, ó, tá aqui, ó. Essa é a fórmula que você vai fazer agora. E ele diz que no final, o resultado é 8. E o resultado é 8. Entendeu? Então, ó, se ligue só. Se ligue só. O que é que você tem que prestar atenção? Primeiro que ele começou com o sinal do igual. Se começou com o sinal do igual, isso é considerado uma fórmula. Mas digamos que você pegou lá a prova no concurso e ele disse lá que essa expressão, e veja essa resolução dessa expressão, e ele não colocou o sinal do igual. Então você não vai perder tempo numa questão dessa se não tiver o sinal do igual. Porque o que é que diz? Se não tiver do sinal do igual, é considerada texto e não fórmula, tá? Mas se tem um igual, então vamos resolver essa fórmula. E aí ele diz lá, ó, igual a mínimo, tá? Então, ó, duas situações. Ele abre o parênteses e ele fala 3 exponencial de 2. Quando ele disse 3 exponencial de 2, no seu linguajar e no seu dia a dia, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, 3 raiz quadrada de 2. Então, 3 raiz quadrada de 2 não é 9? Não é assim? Então, ó, eu vou transferir ela para cá, tá? Para vocês entenderem. Então, ó, mínimo, tá? Mínimo. E ele fala 3 exponencial de 2. E ele diz, e 3 multiplicado por 3 menos 1. E, então, é assim que ele
viu aqui, tá? É assim que ele viu aqui. Então, ó, aí a gente já viu que 3 raiz quadrada de 2 é 9. Então, 3 exponencial de 2 é 9. Então, ó, um lado você já achou. Um lado você já achou. E ele diz o seguinte, que 3 vezes 3 é 9. Menos 1 vai dar 8. Então, ele disse aqui, ó, igual, mínimo, mínimo, você agora tem 9 e 8. E ele diz que o mínimo aqui, de fato, é 8. E você concordou aqui, ó. Ele aqui, ó. Você achou que, de fato, o mínimo é 8. Então, ó, 19, correto aí. Tranquilo essa daí? De boa? De boa, de boa? Essa daí, alguém tem dúvida aí? Alguém já tinha feito ou não? Já Só? tinha feito essa questão, velho. Beleza, show de bola. Tinha acertado, Betão? Já tinha feito essa questão já umas 2 vezes já. Foi? Foi. Ah, então beleza. Tá, essa daí é para fixar mesmo, beleza? Então vamos lá. Então entenderam essa daí, né? Laninha, entendeu essa daí? Tranquila? De boa? Show de bola. Darlano, entendeu também? Massa, beleza. Só vou dar um detalhezinho a vocês. Ó, existe 4 tipos de fórmula: mínimo e máximo. Beleza? Toda vez que você se deparar com uma fórmula de mínimo e máximo, ele vai te dar só o intervalo, tá? De tanto a tanto. Isso ou aquilo. Feito ele fez ali, né? 3 exponencial de 2 e 3 vezes 3. Então ele vai dar só isso. Quando se deparar com as fórmulas de maior e menor, ele vai te dar 2 situações. Ele vai te dar o intervalo, tá? E vai te dar o critério. Ah, qual é o intervalo? De tanto a tanto com um critério. O segundo maior, qual é o critério? O terceiro menor e assim por diante. É só para vocês diferenciarem, tá? Maior e menor, ele vai te dar o espaço, né? Tanto a tanto, tá? E o critério, beleza? Então vamos lá para 20. Vamos para 20. Ele diz o seguinte: o programa Ping, ele é uma das diversas ferramentas que são utilizadas para realizar testes em redes de computadores. De fato, tá? O programa Ping. Então, como é que eu sei fazer o programa Ping da minha máquina? Simplesmente você vai aí no botão iniciar, né, onde tem a logomarca do Windows, botãozinho direito, você bota executar. Quando você colocar CMD, ele vai abrir para ti aí uma tela preta de DOS, que é um programa de comandos. E aí você vai digitar ping, e ele vai perguntar, quer pingar aonde e qual IP a ser pingado. Lógico que ele não vai dizer com essas palavras, mas quando você botar ping, ele bota lá e espera você botar o IP. Então, se você sabe o IP, por exemplo, a sua internet aí estava lenta, não é isso, Laninha? Eu desligo o roteador, reinicio e tá, beleza. Para você saber se de fato está dando o que você contrata, você coloca aí o mouse, eu não sei se você está de notebook ou de computador normal. Mas se for notebook, na Wi-Fi, você coloca o mouse em cima da rede Wi-Fi com o botão direito, vai lá em propriedades. E aí você vai ver qual é o IP que a sua máquina pegou, tá? E aí quando você der um ping, você bota ping e digita esse IP que você acabou descobrindo. E no final, você coloca "-t", que é de tempo. Ele vai começar a disparar e se tiver algum gargalho, ele vai parar e vai mostrar o gargalho, tá? E aí ele vê como é que tá pingando na rede, se está tudo livre ou se tem algum gargalho. É assim que ele fala na linguagem, tá? Então, ó, o programa Ping, ele é uma das diversas ferramentas que são utilizadas para realizar testes de conectividade. Perfeito, perfeito, perfeito. Beleza? Então, ó, 21, ele fala assim, que ao menos que o texto esteja entre aspas, o que é que ele diz? O Microsoft Excel não diferencia letras,
maiúsculas ou minúsculas, tá? Assim, a fórmula igual a soma C5 até C10 com C minúsculo e a soma em letras maiúsculas de C5 até C10 com letras maiúsculas poderão produzir o mesmo resultado. Você entende? Então, ó, poderão produzir o mesmo resultado. Beleza. Por que que isso é capaz? Porque ele está se referindo a quem? Ao Microsoft, né? Ao Microsoft. Então, o sistema operacional Microsoft, ele não é case sensitive, tá? Ou seja, tanto faz tu botar maiúsculo ou minúsculo, a resposta sempre vai ser a mesma. É assim que ele funciona. Agora, com cuidado, tá? O Linux, ele diferencia uma letra maiúscula e uma letra minúscula. O Linux, ele diferencia. Então, ele é considerado case sensitive, ok? Então, questão 21, correto. Tanto faz estar assim como assim, irão dar o mesmo resultado, ok? Vamos aí de 22. Ele diz o seguinte: um usuário acessando várias abas simultaneamente, tá? Por meio do Microsoft Edge, sua configuração padrão, pode fechar a aba atual, por meio do atalho Ctrl W. Então ele disse lá que um usuário, tá? Tava lá no navegador e ele pode acessar várias abas por meio do Edge, tá? E se ele quiser fechar a aba atual, é só ele apertar Ctrl mais W. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Então ele pode ter ali, como ele tem ali 5 abas abertas. Se ele dá um Ctrl W, só apaga, só, como ele disse ali, só fecha a última, que é a aba que está em transição naquele momento. Você está mexendo, tá? Agora, se ele der um Alt F4, infelizmente ele apaga todo, ele fecha todo mundo, o Alt F4. Tá bom, meu povo? Então, ó, 22, correto. Tranquilo? Aí vem aí, ó, a 23, né? Que fala sobre mais uma de planilha de Excel. E diz que assinale a alternativa abaixo, que representa o resultado da fórmula. Então, ele te deu esse monstro de coisas aqui, ó. Isso aqui, tudinho. Algum de vocês aí já fizeram? Já se depararam com uma situação dessa aí? Eu me deparei ontem, aí fiz, deu um dor de cabeça, Resolveu? mas eu consegui. Deu dor de cabeça, velho? Não, fiz os cálculos. Aí eu Então, fui deu dor de fazendo, aí cabeça não, né? não, eu fui fazendo, aí teve um cálculo meu que deu 570. Eu disse, não, não é essa. Aí depois fui de outro jeito, aí encontrei esse resultado da letra A. Eu não sei se está correto. Tô entrar, né? Vamos ver se tá certo aqui, né? Bolacha, tu fez, Bolacha? Acorda, Bolacha. Ela tá dormindo. Fez não, Bolacha? Eita, só a papa hoje, viu? Cícera Natália, tu fez? Cícera deve estar offline, amanhã ela assiste. É o Claudio, tu fez? Beto? Darlando? Fiz não, é. Foi meio complicado de ontem para Ah, hoje. foi, de fato. Ficou faltando essas últimas para fazer. Foi? Beleza. Pessoal, nessa situaçãozinha aí, você tem que seguir ao pé da letra aquela regrinha de Excel, né? Aquela regrinha de Excel, né? De primeiro ver, resolver o que está em parênteses, depois se tiver exponenciação, depois divisão e multiplicação, tá? Depois adição e subtração. Então tem que ir nessa regrinha aqui, beleza? Então, ó, troquei a corzinha aqui para não confundir. Vamos embora. Primeira coisa que você vai identificar é quem? É o valor das células. Então, ó, B2 vale quanto? B2 vale 45, certo? B2 vale 45.
E C1? C1 vale 55. Tá? E A2? A2 vale 25. E A1 vale 15. E B1 vale 30. Ou seja, a fórmula envolveu todo mundo, né? A fórmula envolveu todo mundo. Então, vamos lá. Então, ó, para soma, tá? Para soma, eu vou colocar, não vou colocar o nome porque o espaço é pequeno, mas vocês vão entender. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho 45, ele fala que é B2, certo? Eu tenho 45 e 55, porque ele diz que é C1. Fechou aqui. Aí ele diz que depois que eu fizer isso aqui, eu tenho que dividir por 25, que é A2, correto? Estou só montando o esqueleto para vocês começarem a brincadeira. E ele diz que depois, ó, você soma com 15, que é A1. Soma por 15. E no final, tá aqui, que ficou feioso aqui. No final, você vai multiplicar por C2, né? Por C2 não, por B1. C2 é que é a fórmula do resultado. Então, ó, você no final vai multiplicar por B1 por 30. É assim? Então, ó, B2, 45, C1, 55, A2, 25, A1, 15 e B1, 30. Ó, tá montado o seu esqueleto e vamos mudar de cor aqui para você fazer, ok? Então, ó, aqui dá quanto? 90 dividido por 25 mais... Ah, dá 90 não, dá 100. Dá 100? Ah, então é mesmo. É, que aqui é 55. Valeu. Valeu. Então, ó, 100 dividido por 25, tá? Mais 15 multiplicado por 30. Beleza? Então, ó, resolvi o que estava dentro do parênteses e copiei o restante da forma, tá? Repeti todo mundo. Agora, qual é o próximo passo aqui? Então, ó, já eliminei esse passo aqui. Exponencial não tenho. Então, qual é o próximo? Divisão ou multiplicação. Então, ó, 25, 100 dividido por 25 dá quanto? Dá 4, não é isso? Dá 4. Falou? Quem falou aí? 100 dividido por 25 dá 4. Então, ó, 4 mais. 4 mais. Aí agora, ó, 15 vezes 30 dá 450. 350. 350? É. É 450 não? Eu fiz 350. 15 vezes 30? É. 450, Lanita. Tá me deixando é doido. Ah, pois eu não tô sabendo fazer mais nem multiplicação, Aqui, tá ó. vendo? 15 vezes 30, 450. Ah, então a resposta é a letra B. Resposta é letra B. Pronto, errei a questão porque eu não sei fazer multiplicação. É por isso que eu levo o pau nas provas que tem matemática. Agora eu sei. 450. Então, ó, igual 454. 454, letra B. Por isso que eu disse assim, cara, por isso que eu peguei o celular aqui, eu não tô ficando doido. 15 vezes 30, 450, 350. Peraí, deixa eu calcular aqui. Até eu me confundi na hora. Então, ó, o que é que a gente tem que analisar? Que a gente, ó, simplesmente, a gente seguiu essa regrinha, né? Repetiu a fórmula, colocou os valores de cada célula, foi o que se fez aqui, né? Coloquei o valor de cada célula. Depois eu fiz o quê? Resolvi o que estava dentro do parênteses, tá aqui, 100. Depois eu repeti o restante, dividido, né? 25 mais 15 multiplicado por 30. E fui para a sequência da fórmula.
Não tinha exponenciação, mas tinha uma divisão e uma multiplicação. Foi o que eu fiz. Dividi aqui, repeti a soma e multipliquei aqui. Então, no final, 454. Então, povo, Laninha, cuidado nesse jogo de sinais aí e nessa regrinha para vocês não se confundirem e perder uma questãozinha boba dessa. Então, por exemplo, você marcou 354 porque na sua cabeça 15 vezes 30 era 350, né? E de fato, na hora da prova lá, você não vai ter o auxílio do, como a gente teve agora, do celular, né, de uma calculadora. Então faz essa questão bem lentamente, tá? Pelo amor de Deus, para tu não perder uma questão besta dessa, tá bom? Esse dia encontrei alguns colegas e por conta de uma questãozinha não passaram na Polícia Civil de Pernambuco. Então uma questãozinha ou faz a gente chorar ou faz a gente fazer um churrasco. Uma questãozinha faz muita diferença nos concursos públicos. No ensino médio não faz muito não, porque a gente sempre se depara com alguns professores faixa que dizem assim, faz um trabalho, mas no concurso público isso faz diferença. Beleza? Então, cuidado aí, abre o olho, viu? 24 diz o seguinte, a 24, que considerando que o Word ele é do pacote 2010, é correto você afirmar que ao selecionar uma determinada palavra no texto, em seguida pressionou a tecla A. Você selecionou, olha lá, você selecionou uma seguinte palavra no texto e em seguida você apertou a letra A. E ele diz o seguinte, se você apertou a letra A irá substituir a palavra selecionada, ou não. O que é que vocês marcariam? Selecionou a palavra Beto e pressionou o A. O nome Beto vai sumir, vai ficar o A, né? Vai ficar o A, sim, tá? Se você seleciona a palavra e você pressiona qualquer letra, aquela palavra selecionada, vai para o espaço, entendeu? Vai para o saco. Vai ficar a letrinha que você digitar lá. Então, quem marcou a letra ou marcou certo, parabéns. Beleza? Aí vem a 25, que diz o seguinte. Então, o navegador chamado Google Chrome, ele disponibiliza recurso para traduzir o texto de uma página web acessada. Perfeito. Correto. O Google Chrome tem essa função, né? E essa funçãozinha justamente é para os cegos. É para os cegos, né? Os cegos, tá? Eu não sei se vocês já se depararam com alguns notebooks que no meio do teclado tem uma teclazinha vermelha, redonda. E se você passar o dedinho nela, ela é cheia de carocinho. Já se depararam com isso? Alguns notebooks assim, geralmente eles são da Lenovo. Da Lenovo. No meio do teclado, ele tem um botãozinho vermelho, tá? Cheio de carocinho. Muita gente não sabe para que serve aquele botãozinho, mas aquele botão é simplesmente para os cegos. É em braille ali, aqueles pitoquinhos. Quando eles passam o dedinho ali, eles sentem o mouse. Então, dependendo ali, eu não sei como é que funciona, né, na cabeça dele, mas se você passar o dedo ali, você vai ver que o seu mouse vai andar a tela toda, para cima, para baixo, para os lados. Então, são para os cegos, aquele botãozinho da Lenovo, tá? Então, questão aí 25, correto. Correto. E aí a questão 26, ele diz o seguinte, que lá no Excel, ele dispõe de um recurso para remoção de linhas duplicadas em uma planilha, né? O qual pode ser acessada a partir da abazinha chamada Dados. Então, se você abrir o pacote 365, 2019, 2016, tá? Você vai ver que lá em abas, na aba Dados, você tem essa funçãozinha de remover linhas duplicadas. Então, cuidado. Às vezes você bota uma linha 2, um valor, a linha 10, o mesmo valor, e se você for lá e clicar, ele vai sair removendo as linhas que contêm as mesmas informações, as linhas duplicadas. Então, 26, meu povo, correto, tá? 26, corretíssima. Ok, pessoal? Então, pessoal,
mais uma vez, pedir desculpas a vocês aí pelo transtorno da internet, né, de ontem. Ontem teve uma série de situações, né, o menino de Beto sofreu um acidente, mas graças a Deus tá tudo bem. Darlano chegou sua papa, a internet não funcionava, foi um caos, tá? Mas graças a Deus, é o que eu conversei com as meninas. Aqui o grupo, tá? E também com o Daniel ontem, depois ele falou comigo no Zap. O grupo aqui, ele é muito unido, né? O grupo aqui, hoje temos 14 pessoas, graças a Deus, pessoas de cabeça, de caráter, que compreendem, né, os imprevistos da vida. Não fica, como diz vocês aí de saber, não fica mastigando, e essa é legal, tá? Então, essa semana aqui de revisão. Eu queria depois, vou colocar um enquete para vocês depois, é porque até agora não tem banca definida, né? Assim, pô, Bahia está dizendo que é FGV, mas já publicou alguma coisa ou só são cogitações? Né? Vou dar uma pesquisada tanto na Bahia quanto na Paraíba. Teve essa situação do Maceió, né? De Alagoas, que Darlando colocou lá. Daniel também colocou lá que Polícia Penal de Goiás, R$ 6.000 inicial, né? Então, assim, Polícia Penal, a gente sabe que está o caos, né? Que está saindo de concurso. Só o Mauro que não quis Tiara lá no Ceará. Mauro pegou um ranço de Tiara e de quem passou de 34 anos, que Mauro disse que não dá para bater cadeado nem de fechar grade, não. Diz que os meninos que estão presos é tudo novinho, tudo bombado, tá? E não dá, não. Então, meu povo, aqui eu achava que era só Laninha, mas no começo da Laninha falou que não vai fazer porque o edital é extenso e o tempo é curto. Tá fazendo mais do que certo, Laninha. Tá certíssimo. Oi. Eu acho que desses aí, o que vai sair primeiro é Bahia, porque esse agora de Alagoas, eles anunciaram agora que anunciaram só. Entendi. Aí, no caso da Bahia, eu acho que é o que está mais avançado, porque já Entendi. deve ter a banca. Assim, a Paraíba, eu acho que ela vai segurar um pouquinho, até porque o concurso da Polícia Militar e Bombeiro deu uma travada lá. Tem alguns colegas e alunos aqui do cursinho de pesqueira que passaram para bombeiro, entregaram a documentação e o FOL lá na Paraíba meio que travou o concurso, tá suspenso, né? Então, eu acho que se eles não pegaram nem a galera ainda da PM nem do bombeiro, eu acho que eles não vão soltar edital, não. Alagoas, como anunciou ontem, né, que Darlando colocou ali, eu vou ser muito sincero, eu não sabia disso, não. Morreu um cara no TAF na Paraíba, não foi? Puta merda, que merda. Foda, não sabia dessa informação. Vai ver que é por isso que eles suspenderam, né? Que eles suspenderam esse concurso por enquanto, né? Tá suspenso. Então, assim, eu vou ser muito sincero com vocês, assim, os concursos pro lado de Alagoas, se eu tiver equivocado, me corrija, Beto. Alagoas é um estado complicado para concurso, é cheio de fraude. Não é verdade, Betão? Concurso é fogo ali, velho, em Alagoas. De coronéis ainda. Isso. Ó, só para você ter uma ideia, que o último concurso que teve da Polícia Militar de Alagoas foi suspenso e passou meses para retomar. Por quê? Descobriu-se que o segundo lugar no concurso da Polícia Militar de Alagoas, o cara estava preso, pô. O cara estava preso. Ele foi o segundo lugar e a irmã dele tinha sido o 20º, foi o 22º. Diga aí, velho. Será que o negócio não desandou? E depois foi quando a CESP ficou aí meio que complicada, uma situação complicada, porque foi a CESP que aplicou esse concurso, e ela é cheia de 9 horas a CESP, chega de regras, né? E aí se colocou em dúvida, né, a CESP. Se colocou em dúvida aí a CESP. Porque até então era considerada uma banca que não existia fraude. E aí Alagoas avacalhou com a CESP. Então, assim, como disse Beto, é uma terra de coronéis ainda, né? Então lá a politicagem rola solto, né? E sem contar que lá Alagoas é a terra de Renan Calheiros, né? Um ladrão fino. Um ladrão fino. Então, assim, eu acho, Laninha, que sua visão, seu raciocínio está corretíssimo. Eu acho que dessa galera todinha aí, a Bahia, ela tá bem mais na frente, isso aí. Até porque, por esses dias aí, teve um curso de formação, acho que foi para escrivão, alguma coisa na Bahia, que eu vi alguém postando aí, não me lembro quem foi. Então, eu acho que como teve essa situação aqui, Darlano botou aí, que morreu uma pessoa no TAF lá da PM da Paraíba, tá suspenso, né? A Lagoa tem essa situação,
Então, eu acho que, eu não sei como é que ficou lá no lado de Sergipe, Beto. Sabe dizer alguma coisa, Beto? Os Não, a concursos, gente tá em Sergipe, tá com o estado tá sendo multado, né? tá? Mas tem uma ordem judicial lá do STF mandando Entendi. convocar. E é, né? Estamos aguardando aí. Rapaz, eu fui transferido de Salgueiro no final de 2022. E acho que foi Wagner, que hoje ele é da Cabo da Paraíba. Wagner colocou lá, na época ele tinha colocado lá. Daniel depois vai assistir essa aula, ele vai lembrar. Que ele estava no grupo lá. E Wagner colocou lá, acho que me engano foi Wagner, uma convocação da PM, da Bahia, há 20 anos atrás. Tu acredita? Já tinha cabo que já tinha morrido, pô. Tinha cabo que já estava com 60 anos praticamente. Que esse concurso na época foi para a justiça e ficou rolando. Aí em 2022, quando eu fui transferido aí de Salgueiro, saiu essa convocação. Até foi motivo de. A gente até brincou lá no cursinho, porque eu digo, pô, aí Wagner disse, pô, professor, tem cara que já morreu aqui, e tem cara que hoje, há 20 anos, que faz 20 anos que esse processo estava girando, hoje já está com 60 anos, pô, não existe o cara desse ir para a polícia com 60 anos. Já vão aposentar o cabo. O cara já vai entrar aposentado. Então, assim, a Bahia, ela é um estado que ela requer muitas coisas, né? Só que, como disse Daniel ontem aí no grupo aí, abriu-se as portas agora para a Polícia Penal, né? Abriu-se as portas para a Polícia Penal. E eu vou dizer a vocês que daqui para o final de maio, poderemos ter uma novidade aí em Pernambuco, porque tem uns rumores aí que Raquel Lira disse que daqui para o final de maio vai nomear mais 246 policiais penais, ou seja, a segunda turma, né? E foi dividida, acho que em 3 turmas, ou foi em 4 turmas o curso de formação. Então, por exemplo, quem conhece aí o professor Danilo, né? Advogado aí de Salgueiro, o Danilo está na primeira turma aí, já está trabalhando, ele trabalha aqui em Itacaimbó. Tem Fernando Isaías, que também era lá do Gênesis. Fernando Isaías passou no DEPEN e passou para Polícia Penal de Pernambuco. Está trabalhando lá com o Danilo também, que é da primeira turma. Já nosso colega aqui de grupo, Daniel, está na segunda turma agora. Então, se for convocado de fato esses 246, daqui no final do mês, Raquel Leira meter a caneta, mandar publicar, Daniel, daqui no final do mês vai ter um churrasco aí. Eu já estou convidando o povo aí. Ele Teve é uma possível que amiga, ele não vai fazer. teve uma Oi. amiga minha, Gabi, que ela foi chamada também há pouco tempo. Ela não, eu acho que ela foi na segunda turma, vai ter uma terceira. Que inclusive tinha a amiga dela, que elas fizeram academia juntos, porque no caso desse pessoal parece que já fez até academia. Já fizeram, já. Daniel já fez tudo. Pronto, aí não foi chamada. Aí quando saiu agora essa turma, que foi esse ano, ela foi chamada e a amiga dela não foi chamada por pouca coisa, mas eles vão ser chamados, porque já fizeram até academia. Justamente. Daniel passou 4 meses em Recife na academia. Daniel que está aqui no grupo. Então, assim, se não me falha a memória, Daniel, foi isso mesmo. Foi 4, foi 3 ou foi 4 turmas. Foi muita gente, pô. Foi muita gente. É igual agora no concurso da Polícia Militar de Pernambuco, né? Vão pro TAF agora 7.000 pessoas, pô. Vão pro TAF. Né? Porque chamou demais, demais. Então, assim, pessoal, concurso é uma caixinha de surpresa. Agora, é o que eu disse ontem, disse esses dias a vocês, e digo em outras turmas: concurso não é sorte. Essa é a realidade. Porque o cara diz assim: ah, fulano passou. Eita, bicho de sorte. Mas vá se lascar, né? Onde é que concurso é sorte? Quer dizer que a gente está aqui até 00:20, isso é sorte, é? Não, está aqui adquirindo conhecimento, anotando bizu, tá, já tem gente aí que já cochilou como bolacha, já babou no teclado. Isso não é sorte, isso é persistência. Então, o cara que vem dizer, ah, passei porque fui sorte, não, passei porque fui perseverante. Levei pau aqui, levei pau ali. Daniel mesmo sabe disso, ele pode falar aqui no grupo, né? Eu tô dizendo que ela estava dormindo, Daniel mesmo aqui. Quantos não e quantos reprovações Daniel teve? Várias, pô. Eu posso falar isso porque eu não tenho nenhum problema falar isso sobre ele, né? Ele é um cara muito tranquilo. Mas Daniel levou várias porradas, mas não desistiu, né? Daniel, ele passou como eu acabei de explicar, passou na Polícia Penal de Pernambuco, fez o curso de formação com o Fernando Isaías, com o Danilo, com a galera toda, né? Inclusive o professor Antônio, que é um dos sócios aqui do grupo, o professor Antônio também fez o curso de formação, ele fez, só que ele disse a mim esses dias que se for convocado ele não vai, ele não se identificou com a polícia.
negócio dele é dar aula, é da área administrativa, né? Hoje ele é concursado do governo do estado na área administrativa, né? Então, assim, ele disse, pô, eu fui porque eu tinha curiosidade de conhecer lá o curso de formação, foi muito massa, fiz muitos amigos, mas eu não vou assumir porque não me identifiquei, não me identifiquei. Então, quantos não, o Daniel levou vários. Então, o Daniel mesmo, ele podia estar agora relaxando, né? Podia estar relaxando. Pô, já passei no concurso, né? Como ele trabalha em verdejante, ó, já passei, tô de boa, fui para o curso de formação, passei também, agora eu vou cumprir minhas 4, 5, 6 horinhas aqui de trabalho, de boa. Mas não, você vê que Daniel, ele é um dos primeiros que quando manda o link, ele acessa. E ele fica até o final. Ele não ficou a semana passada porque ele foi fazer a prova da PM do Piauí, realmente a semana ficou cansativa. E essa semana ele disse que estava concluindo algumas coisas, e aí ontem ele disse a mim, olha, mas a aula ficou amanhã, pô, amanhã eu vou viajar para casa dos meus pais, que vou passar o final de semana lá, que é Dia das Mães. Pô, velho, tem que aproveitar mesmo. Mas é um cara que não parou. Ele fez a Polícia Civil de Pernambuco, ele foi para o Piauí agora, né? Ele está esperando qualquer... Inclusive, ele disse a mim ontem que está com vontade de fazer inscrição para ir para Goiás. Ele até disse, vou perguntar aqui no grupo quem quer ir para Goiás. O bicho está disposto aí, viu, Darlan? Viu, Beto? Ele está disposto aí. Então, assim, ele não parou, né? Ele não parou. Então, essa é a ideia, entendeu, pessoal? Essa é a ideia. Ah, Tiara mesmo. Tiara esforçada pra caramba. Quando o Beto diz assim, Tiara, tu é inteligente, tu é isso. Eu digo isso a ela também. Se Tiara controlar um pouquinho a ansiedade, Tiara segura a onda dela. Porque parece que ela pegou um ranço com um Mauro tão grande, Dalana. E para ela, ou ela vai pro Ceará, ou ela se mata. Pronto. Daniel disse que está querendo ir para Goiás. Quer dizer, o cara conhece o estado, né? Faz a prova, dá aquele passeio, entre aspas, e conhece o estado, né? Não, a Mauro Mari, se Mauro fosse vizinho dela, meu amigo, ela tinha que se chamar os tanques de guerra, velho. Os tanques de guerra. Rapaz, eu conheço lá, eu já fui em Goiás, rapaz, passei 15 dias lá. E tenho muitos amigos, tem uns parentes lá da minha mulher lá. E o povo lá não é muito fã de concurso, não. O pessoal que vai fazer concurso lá praticamente é todos de outros lugares. De fora, né? Ô, Danando, é igual eu tava conversando com o Bolacha. Pesqueira aqui não tem essa cultura de concurso. Tu acredita? Vieram começar a acordar para concurso público quando o Maurílio, que é PRF aí em Salgueiro, abriu a prova mais concurso aqui. Não é verdade, Bolacha? Aqui a galera não tem essa cultura, cara. Não tem essa cultura. Então, o que é que acontece? Aí em Salgueiro, Salgueiro devia ser como o Serrete é a capital do vaqueiro, né? O slogan, Salgueiro devia ser a capital do concurso. Porque, meu irmão, quando é dia de concurso aí, parece que a galera vai para Acapulco aí, né, velho? 20 ônibus, 25 ônibus. Quer ver a galera contar os ônibus quando chega ali em Limoeiro do Norte, quando é pro lado do Ceará. Aí, puta que pariu, velho. Aí é ônibus pra caceta ali, né? A galera investe mesmo, a galera abraça a causa, né? Você vê que as meninas mesmo, Cícera Natália mesmo, amanhã vai dar aula lá no Serac, mas meia-noite e meia tá aí conectada, né? Então, assim, a galera veste a camisa mesmo do concurso público aí. Isso aí que eu sinto falta aqui em Pesqueira é justamente isso aí, dessa concorrência dos cursinhos, dos aulões, de sábado, do madrugão, aqui não tem, infelizmente não tem. Mas, uma hora a gente chega lá, né? Aí, a Bolacha já comprou até o computador, então o negócio tá se encaminhando, né? O negócio, se ela babar por esse teclado, ela nem pagou a primeira parcela ainda. Aí vai dar bom para ela. Beleza? Então, meu povo, ficamos por aqui hoje, tá certo? Se vocês, porventura, aí, tiverem algumas questões que vocês queiram que a gente veja aqui, como o Beto já mandou para mim, como o Tiara, mandem para mim, que eu vou colocando aqui, incluindo aqui no hall, e a gente vai, na quarta-feira que vem, meter bronca. Mas eu estava fazendo aqui estudando, me deparei com essas 4, 5 questões que eu não entendi. Manda para mim, que eu incluo aqui, e a gente vai conversar, igual o Beto fez comigo naquele dia, igual eu peguei as 4 questões do Piauí, a gente debateu aqui, e o que importa é a gente discutir e tirar todas as dúvidas para vocês, e tentar ajudar vocês o máximo possível, tá? E quem acertou aí dessas 26, pelo menos aí umas 20 questões, tá todo mundo de parabéns. Quem não conseguiu atingir esse índice, não tem problema. Aqui é a hora da gente revisar, anotar, deixar tudo certinho, para no dia da prova a gente fazer tudo conforme manda a música, beleza? Betão, quer falar alguma coisa?
Não, não. Fico só agradecendo Paulo ter sido hoje. Agradecer a Deus ter mudado para hoje. Não, porque assim, quando você falou a sua situação, aí juntou a situação de Darlando, a internet não ligou, eu disse, não, então vamos juntar tudo aqui e amanhã a gente faz. Então, a Laninha, Darlando, o Cláudio, todo mundo foi compreensível aí, as meninas, ficou tudo certo aí, entendeu? Deu tudo certo. Então, que bom que o Júnior tá bem aí, tá? Ah, e só lembrando a vocês aí, Betão, Darlando, Natália, Cícera, Natália, que vão fazer os concursos aí da Prefeitura de Salgueiro. Eu estou com outro grupo de estudo, eu inclusive mandei para Beto ontem, foi ontem, não me lembro. Então, Darlando, se tu for fazer o concurso, ou tua esposa, me dá um toque que eu mando para vocês, tanto as aulas quanto a matéria, o material que eu estou botando no outro grupo lá. Eu fiz um outro grupo lá só para esse concurso Salgueiro, é toda terça e toda sexta. São 12 encontros, já tivemos 4 aulas, amanhã vamos para a quinta aula. Então, vocês que estão nesse grupo aqui, tá? Isso vai ser um bônus para todo mundo. Eu não vou cobrar nada, tá? Então, Natália que tá aí. Natália, eu vou incluir ela no grupo lá, até agora não sei se ela viu as aulas. Mas, pronto. Eu vou mandar, Não pensa não, cara. Bota logo ela para fazer, entendeu? Como tia Lucineide vai fazer também, que Beto vai dizer que ela vai fazer. Já mandei para Beto aí as aulas e os exercícios, tá? É em Geduc, ó, show de bola. E sabe o que foi que eu fiz, Beto? Segunda-feira, o presidente da Engeduc estava na Rádio Asa Branca FM. Eu não sei se você acompanhou, Darlan. Estava lá na rádio, Tiago Lima entrevistou ele lá, via Google Meet. Por 1 hora e 10 minutos de entrevista. O cara tirou todas as dúvidas do concurso. Inclusive, muita gente tem uma vaga aí no concurso que é de auxiliar ambiental, agente ambiental, é alguma coisa assim. Não me recordo. Que era nível médio, que estava no edital. Só que aí a galera que é dessa área entrou com ação aí para mudar o edital. Por quê? Porque esse carro parece que já é de nível superior. E o salário que colocaram lá era totalmente incompatível, era abaixo do piso que eles recebem. Aí a banca, inclusive na entrevista, o cara explica que a banca ela foi obrigada a fazer uma retificação no edital sobre esse cargo. Por quê? Porque esse cargo, as atribuições é para quem é formado em gestão ambiental, né? Essa parte aí do meio ambiente, aí, geografia. Então, agora mudou-se, e para você tomar posse nesse cargo, você tem que ter o curso superior nessa área aí, entendeu? Aí tiveram algumas retificações e o cara na entrevista, ele tirou 1 hora e 10, 1 hora e 20 de entrevista, ele tira todas as dúvidas do concurso. O concurso, Darlan, então, são 100 questões. Ele diz que para passar no concurso, você tem que fazer 70 questões, tá dentro. Ah, tem 10 questões de informática, mas eu só acertei um. Tem ponto de corte? Não tem ponto de corte. Soma todo mundo e no final, se der 70, o cabo tá dentro. Beleza? Então, o que é que eu fiz? Eu liguei para o Thiago, falei com o Thiago se ele tinha essa gravação. Aí o Thiago disse que tenho. Eu peguei essa gravação de 1 hora e 10 e joguei no grupo. O Thiago mandou para mim. Eu vou jogar nesse grupo aqui também, porque vocês escutam aí, quem vai fazer escuta e tira suas dúvidas aí. Se porventura tem alguma dúvida e algum ouvinte mandou a pergunta, já fica tudo esclarecido aí. Beleza, hein? Então, meu povo, valeu. Bom final de semana aí. Valeu, Bolacha. Valeu, Cícera. Depois Socorro assiste aí, tá? Darlando, valeu, irmão. Show de bola. Betão, Cláudio, valeu, irmão. Show de bola. Beleza? Boa noite, valeu. Foi uma revisão arretada. Pronto, beleza. E aí, pessoal, pela regra do nosso grupo, amanhã é dia 10, né? Mas aí quem porventura não der para fazer nada amanhã, só me dá um toque aqui, porque como tem um aplicativozinho que ele é automático do dia 10, aí eu já peço para Antônio desbloquear ele aqui, tá? Para ele não bloquear vocês. Só me dá um toque aí que a gente libera todo mundo aí, por enquanto. Até vocês se organizarem aí, beleza? Vamos embora, meu povo. Até amanhã, viu? Qualquer coisa me chama no privado aí. E eu vou colocar amanhã, eu vou colocar as aulas aí, viu, Darlan? Show de bola? E aí você, Beto, menino, aí todo mundo pega aí essas aulas aí de Salgueiro aí. E bota as mulheres para fazer esse concurso mesmo. Beleza? Valeu. Boa noite para vocês aí, viu? Show de bola.